pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós hoje vamos iniciar um novo gênero textual, um gênero bastante agradável, né? Bem convidativo, porque ele tem uma linguagem leve, há uma interação com o leitor, e eu tenho certeza que vocês vão amar esse gênero textual, que é crônicas. E hoje nós vamos estudar a sua definição e origem, tá certo? Então, vamos para o texto. De olho no texto. Peixada. Luiz Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo. Gente, se vocês puderem pesquisar, Érico Veríssimo tem uma obra dele que marcou bastante a minha vida, não é? O Tempo e o Vento. Se vocês tiverem essa curiosidade de ler esse livro, O Tempo e o Vento, vocês vão amar. Porém, hoje nós vamos trabalhar o texto crônica do filho dele, tá certo? Que também tem várias crônicas humorísticas maravilhosas. Pesquise Luiz Fernando Veríssimo, leiam textos, os textos geralmente são curtos da crônica, uma linguagem fácil de entender, leve, gostosa, que vocês vão amar, tá certo? O texto de hoje, Peixada. O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho, porque era gaúcho, recém-chegado do Rio Grande do Sul, com sotaque carregado. Aí, gaúcho, fala gaúcho. Perguntaram para a professora por que o gaúcho falava diferente. A professora explicou que cada região tinha seu idioma, mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português. Variava a pronúncia, mas a língua era uma só. E os alunos não achavam formidável que num país do tamanho do Brasil todos falavam a mesma língua só com pequenas variações? Mas o gaúcho fala tu, disse o Jorge, o gordo Jorge, que era quem mais implicava com o novato. E fala certo, disse a professora, pode dizer tu e pode-se dizer você. Os dois estão certos. Os dois são português. O gordo Jorge fez uma cara de quem não se entregara. Um dia, o gaúcho chegou tarde na aula e explicou para a professora o que acontecera. O pai atravessou a sinaleira e peixou. O quê? O pai atravessou a sinaleira e peixou. A professora sorriu. Depois achou que não era caso para sorrir. Afinal, o pai do menino atravessaram a sinaleira e peixara. Podia estar, naquele momento, em algum hospital, gravemente peixado, com pedaços de sinaleira sendo retirados do seu corpo. O que foi que ele disse, tia? Quis saber o gordo Jorge, que o pai dele atravessou a sinaleira e peixou. E o que é isso? Gaúcho, quer dizer, Rodrigo, explique para a classe o que aconteceu. Nós vínhamos de alto. O pai não viu a sinaleira fechada, passou no vermelho e deu uma peixada no outro alto. A professora varreu a sala com seu sorriso. Estava claro o que acontecera. Ao mesmo tempo, procurava uma tradução para o relato do gaúcho. Não podia admitir que não o entendera. Não com o gordo Jorge rindo daquele jeito. Sinaleira, obviamente, era sinal, semáforo, alto, era automóvel, carro, mas peixar, o que era? Bater, claro, mas de onde viera aquela estranha palavra? Só muitos dias depois, a professora descobriu que peixar vinha do espanhol e queria dizer bateu com o peito. E até lá teve que se esforçar para convencer o gordo Jorge de que era mesmo brasileiro o que falava o novato, que já ganhara outro apelido, Peixada. Aê, Peixada! Fala, Peixada! Então, veja, um flash do cotidiano, né? Apelido. Quem aqui nunca ouviu falar de algum coleguinha, de algum amigo com apelido, né? No caso aqui, gaúcho, que depois virou Peixada. E você, será que nunca ouviu? E aí, carioca, fala carioca, né? Entre outras características marcantes da pessoa, que aí o nome de origem, ele perde mais o seu
a sua forma usual e transforma em apelido. Mas cuidado com os apelidos. Há apelidos carinhosos e há outros que podem ser agressivos, transformando em bullying. Então, cuidado com os apelidos, ok, gente? E aí, o que é crônica? É o único gênero literário produzido essencialmente para ser veiculado na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja de um jornal. O cronista se inspira nos acontecimentos diários, ou seja, a um olhar apurado dos fatos cotidianos. É primordialmente um texto para ser publicado no jornal. A crônica situa-se entre a literatura e o jornalismo. E o cronista pode ser considerado poeta dos acontecimentos do dia a dia. Então, o que faz a crônica ser literária é a questão do seu efeito conotativo, é a questão da sua característica de trazer um relato do cotidiano, um relato do dia a dia, e trazer toda a questão da fantasia, da ficção, e trazer o seu sentido conotativo. Prosa literária. Há uma diferença nas características de prosa e poesia. A poesia, ela é estruturada com estrofes e versos. A prosa, ela tem os textos escritos de forma corrida, organizados em parágrafos, e existe a questão de ideias, de fato ou de história. Toda a exposição, ela é transcrita, ela é escrita, organizados em parágrafos. Exemplos de textos em prosa: ficção, não ficção, cartas, e-mails, entre outros. Literária, porque predomina uma linguagem conotativa, como eu falei antes para vocês. Denotação no sentido real da palavra e conotação no sentido figurado da palavra. Um exemplo para que vocês possam perceber melhor. Se eu digo assim, o gato de Alex fugiu. Você percebe que o gato que eu estou falando aí é um animal, é um felino. Mas eu digo, Alex é um gato, eu estou dizendo que Alex, ele é lindo, Alex tem uma performance, Alex, para muitos também falam assim, é gostoso, que é bem popular. Então, é uma variação linguística, tá certo? Variação linguística. O que vem a ser variação linguística? É o movimento comum e natural de uma língua e possui a característica de serem dinâmicas e sensíveis. Porque a linguagem, ela é ativa, gente, a linguagem, ela é viva. Então, assim, quando a gente fala, quando a gente se comunica, quando a gente interage, é bem comum haver essa questão da variação linguística, tá certo? Varia principalmente por fatores históricos e culturais, como também região geográfica, sexo, a idade, a classe social do falante. Alguns tipos de variação linguística são regional, há diferenças entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país. Como, por exemplo, a questão da macaxeira. Nós conhecemos bem a macaxeira, mas em algumas regiões brasileiras, melhor dizendo, não é macaxeira, é aipim, e outros falam ainda mandioca. É um exemplo. Social, possui diferenças em nível fonológico ou morfossintáticos. Né? A questão social, da classe social, uma palavra bem conhecida, a palavra bicicleta, alguns chamam bicicleta. Troca o L pelo R. Mas cuidado, gente, a gente deve respeitar a fala, a oralidade das pessoas, para que não haja a questão do preconceito linguístico. A estilística são as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade, ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal e uma linguagem informal. Ou seja, o grau de formalidade, agora mesmo, eu falando com vocês, há um grau de formalidade. Mas se eu estivesse em sala de aula com vocês, com aquela interação que dá um saudosismo, gente, que saudade de vocês. Ela tem um grau de formalidade, que é a apresentação da aula, e tem um grau de informalidade, que é a interação diretamente professor e aluno. Entre colegas, entre vocês, a linguagem que vocês têm com o amigo de vocês, nem sempre é uma linguagem que você tem com o gestor na escola, com os pais, ou com a pessoa que tem uma hierarquia maior, tá certo? Qual a sua origem? A palavra crônica deriva do latim crônica, que significava no início da era cristã o relato de acontecimentos em ordem cronológica, e no grego, cronos, tempo. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte de jornais. Eram publicadas no rodapé dos jornais
os folhetins. Aqui é um exemplo de um folhetim e nós temos aqui crônica. Perceba como era escrita a palavra crônica e que com o tempo houve o desuso do H, não é? Essa prática chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX e era parecida com os textos de jornais franceses. Com o passar do tempo, a crônica brasileira passou a ter um caráter mais literário, ou seja, a origem da crônica ela era mais relatos do cotidiano e com o tempo ela trouxe a questão literária, o sentido conotativo, trazendo a poesia dos relatos do cotidiano. Onde encontro esse gênero? O vínculo da crônica com acontecimentos diários deve-se, em grande parte, à relação que se estabelece com seu veículo de origem. No início, a crônica ela era publicada em jornais, e com o tempo ela passou a trazer para questões de edição de livros. É do cotidiano que esse gênero textual nasce e se alimenta. De olho no texto. Percebam a questão da imagem, a linguagem não verbal. Nós vemos pavão. E a partir dessa imagem, há um texto crônica, que nós temos o autor Rubem Braga. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. Não há, o que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor, ó minha amada. De tudo que ele suscita e esplende, estremece e delira em mim, existe apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Perceba que ele começa com o texto pavão, explica uma definição do pavão, tem suas considerações, o foco narrativo ele é todo na primeira pessoa, o eu, e depois ele faz uma comparação do esplendor das penas do pavão ao olhar que ele sente da amada, misterioso, simples, e que encobre ele de toda a glória. O que podemos observar nesta foto? O que é que mais chama a sua atenção? Essa foto, ela é planejada ou ela é espontânea? Qual foi o olhar do fotógrafo? O olhar do fotógrafo é sempre buscar o melhor ângulo. E o olhar do cronista é o relato de um flash, de um breve momento do cotidiano. Perceba, eu vou responder junto com vocês. Essa foto, gente, ela é espontânea, né? E confesso, quem tirou fui eu, porque é meu filho. É um arquivo pessoal. Então, o que foi que me chamou a atenção? A questão dele entrar na água, no mar, com cuidado. Por quê? Provavelmente ele estava sentindo frieza na água. Então, assim, você pode construir, pode produzir uma crônica a partir de uma foto. Uma foto, ela lhe inspira, lhe dá um ângulo, e a crônica, ela lhe dá o quê? Um flash do seu cotidiano, a sua narração. E aí vem a hora do desafio. Ou seja, vocês vão fotografar cenas cotidianas que chamem a atenção de vocês. Depois, escolha uma fotografia e, a partir deste flash, relate um breve momento do cotidiano. E assim, nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Cheiro no coração de vocês e até a próxima.